Então, gente, a diferença entre eficácia e eficiência é bastante simples quando a gente sabe, né? A gente consegue identificar a grande diferença entre elas. Mas, se não se sabe, acaba se usando como se fossem sinônimos. Ao ponto da gente ouvir dizer que determinada coisa tem maior eficácia do que outra. Isso está errado. Aí a gente vai ver por que isso está errado. Então, a eficácia, no final da nossa conversa, você vai entender que ela está associada a um produto final, um resultado final. Enquanto que eficiência está associada, atrelada ao processo no qual acontecem as coisas. Então eu vou dar um exemplo que vai elucidar bem a coisa, tá? E no fim eu vou fazer uma pergunta, muito importante. Essa pergunta vai ser uma verificação da aprendizagem, tá? Então vamos lá para o nosso exemplo. Vamos supor que você está matriculado normalmente no ensino regular e na sexta-feira à noite você tem uma prova importante de física para fazer. E naquela sexta-feira, de manhã você acorda mal. Você acorda muito, muito mal. Acorda com dor de cabeça, disenteria, vomitando. Você acorda muito mal. E aí a sua mãe olha para você e fala assim: não, você precisa ficar curado. Ou ficar curada, né? Você tem que ficar curado. Então vamos já para a farmácia que a gente vai procurar um remédio para te curar. Aí chega na farmácia, o farmacêutico fala: isso aí está sendo meio comum, é uma virose, é uma coisa que realmente incomoda as pessoas, esses sintomas aí realmente permanecem. Vamos fazer o seguinte, eu tenho 3 remédios para a senhora. O remédio A custa R$90 e vai curar o seu filho ou sua filha em 24 horas. Então amanhã ele vai estar curado. Já o segundo remédio, o remédio B, custa R$30, 3 vezes menos. Mas ele vai curar o seu filho ou sua filha em 3 vezes, em um tempo 3 vezes maior, em 72 horas. 3 dias depois. Então segunda-feira ele já vai estar bom para ir para a escola. Agora, também tem o remédio C, que dá alívio imediato dos sintomas. Custa só R$10. Bom, aí sua mãe pensa e vai ter de escolher um desses 3 remédios. Qual que ela vai escolher? Então veja, o propósito da sua mãe é que você fique curado. Então, tem um remédio aí que não atende ao propósito, que é o remédio C, que te dá alívio imediato. Então esse não é eficaz, porque ele não atinge ao esperado, ele não resolve o problema. Então esse está descartado. Sobrou o remédio A, de R$90 por 24 horas, e o remédio B, de R$30 por 72 horas. Esses dois são eficazes. Por quê? Porque ambos resolvem o problema. Ambos atendem ao propósito, que é curar. Bom, aí eu pergunto para você, qual dos dois, A ou B, é mais eficiente? Bom, tenho certeza que você pensou logo de cara: é o remédio A, porque cura em 24 horas, o B cura em 72. E por que essa resposta foi tão imediata na cabeça de vocês? Porque quando se fala de remédio, a eficiência associada a ele está no tempo de cura, no tempo que ele vai demorar para recuperar o organismo. Isso é um parâmetro para se analisar a eficiência. Então, se o parâmetro for o tempo, que a maioria das pessoas tem na cabeça, é mais eficiente aquele que cura num tempo menor. Portanto, é o A. Mas, vamos pensar um pouquinho melhor. E se o parâmetro observado não for o tempo, for o custo? Afinal de contas, sua mãe vai pagar pelo produto. Ela quer que o produto cure. Então ela vai pagar pelo produto. Então por que não pagar pelo produto mais barato, já que os dois curam? Então no ponto de vista, ou no quesito, ou no parâmetro custo, o remédio B é mais eficiente do que o remédio A, porque ele cura por um preço menor. Entenderam como a eficiência está atrelada ao processo?
Então é isso aí. Essa é a grande diferença. Aí eu vou perguntar para você assim. Então, só resumindo, quando a gente fala de eficácia, se pensa, tá, num conceito absoluto. Por quê? Porque não tem variâncias. Agora, quando se fala de eficiência, o conceito ele é relativo, porque vai depender dos parâmetros de observação, tá? E isso você aplica em N fatores da sua vida, né? Na compra de um celular, na compra da assinatura de da TV, por exemplo, né? Assinatura por TV, a TV por assinatura, enfim, todos os investimentos, todos os passos que você vai dando na sua vida, você sempre tem que olhar para as coisas e ver qual que realmente atende ao esperado, e daquelas que atendem ao esperado, qual delas vai ter um melhor resultado, né, dependendo dos parâmetros que você estiver selecionando. Bom, então agora eu vou fazer uma pergunta, que eu falei para vocês, vou fazer uma pergunta que vai ser a pergunta-chave para saber se você entendeu bem essa aula, tá bom? A pergunta é a seguinte: como é que nós poderíamos fazer para que apenas, nessa história toda, apenas o remédio C, que foi descartado lá no começo, se tornasse o único eficaz, e os outros dois não fossem eficazes? Só que antes de responder essa pergunta, eu vou falar uma coisa para vocês. Se você esteve até agora assistindo essa aula, assistindo esse vídeo, então é porque você realmente achou ele interessante. Então eu peço para você que ali, no botãozinho azul, você se inscreva no meu canal para assistir novos vídeos. E também clique lá no sininho para que sempre você esteja sempre sendo notificado de mais um vídeo que está sendo colocado. E também dá um like, né? Não se esquece de dar um like aí no nosso vídeo, tá bom? Então vamos lá para a nossa resposta. Veja, como é que pode fazer para que o remédio C seja o único eficaz? Bom, então a única maneira é mudar, trocar a expectativa, né? O propósito pelo qual você tinha aí, que sua mãe te levou lá na farmácia. Tem que trocar esse propósito. Então, se o propósito, ao invés de ser curar, seja poder fazer a prova de física, então veja, nem o A nem o B vai deixar você apto a ir para a escola, porque eles vão resolver em 1 ou em 3 dias. O único que realmente vai poder fazer com que você vá fazer a prova é aquele que te dá alívio imediato dos sintomas, né? Você toma ele, trava tudo, aí dá para você ir lá fazer a prova, ok? Então é essa a nossa aula de hoje, tá bom? Tchau, tchau!